Bom dia, companheiros, companheiras. Ontem não deu para gravar, porque nós estávamos numa missão buscando viabilizar a reabertura das nossas aulas no próximo dia 3 de agosto. Já avançamos, já conversamos com o IESF, as coisas estão bem encaminhadas. Hoje eu queria abordar um tema que mais parece com o tema da Berenice, ou próprio do Dr. Rones Pérez, que é sobre a longevidade. Longevidade. Agora que eu lembrei de tirar a máscara. Longevidade, né? Essa palavra longevidade, ela significa mais ou menos o seguinte: vida longa. E eu vou abordar uma coisa que está aqui nesta revista que eu estou vendo aqui, né? Assim fica melhor? Não, assim tá bom. Tá? Longevidade. E é nesse artigo aqui, ó. Bem, este artigo, que trata da longevidade, nasce de uma pesquisa sobre a primeira condição do envelhecimento. Ele diz que nós temos umas células, que o nome é meio feio, mas células senescentes, S-E-N-E-S-E, vou soletrar, senescentes, com S, repetindo, senescentes, senescentes. São células que morrem, elas vão morrendo, e elas incham, e ao inchar elas expelem outras moléculas, e vai expelindo toxinas, transformando outras moléculas em moléculas que se perdem no nosso corpo. Essa é uma explicação rápida, até porque eu não sei o suficiente para uma explicação mais profunda. Mas é exatamente isso. Células senescentes são células que ficam quase mortas de nosso corpo, elas exalam toxinas e criam células zumbis, células que não existem, células que ficam meio loucas. E são elas que produzem a velhice. Eu estou falando isso porque na mesma revista tem um contraponto a esta velhice. Essa é uma velhice biológica, da qual ninguém está livre. Mas essa pesquisa ela se expandiu, foi além da questão da ciência, da parte da ciência, e foi também para a parte do campo social. E descobriu, por exemplo, que na Polônia, lá do outro lado do mundo, ao invés de ter uma unite, tem uma rua que eles chamam de salão de abraços, onde as pessoas mais velhas se reúnem para conviver. E deste convívio, que eles chamam de um salão de abraços. Tá? No Japão, tem um grupo que se reúne para fazendo leituras coletivas. Ao invés de aulas, leituras coletivas no Japão. Na Polônia, ao invés de aulas, conversa e abraços. Bem, então, e aí, vão avançando na pesquisa e descobriram uma coisa muito interessante,
que eu vou ler aqui o seguinte. Diz aqui o texto. Estudos mostram que quanto mais você vive, maior é a possibilidade de você permanecer em perfeita forma enquanto você fizer atividade física. O que ele está dizendo é, ao contrário do que se pensa, quanto mais você vive e quanto mais você, ao viver, fizer atividade física, tipo jardinagem, andar, etc., mais você vive. Aí ele pega um dado, diz assim, uma pessoa, ela passa parte do seu tempo cuidando da sua saúde, a pessoa nova. 18% do tempo dela, ela passa em médico, em consultas, fazendo atividade física, etc., etc., para cuidar da saúde. Quanto mais você vive, para que você tenha a mesma condição de saúde, você só precisa de 5% do seu tempo para cuidar de você. O que ele está dizendo, ao contrário do que se pensa, você gasta mais tempo quando novo para cuidar da sua saúde e gasta menos tempo quando mais idoso para cuidar da sua própria saúde. Tá? Então, essa é outra questão. Depois eles foram trabalhando outras variáveis. Repetir o que eu estou falando. A primeira questão é que a primeira abordagem é a abordagem biológica. São as células senescentes que incham, liberam toxinas, coisas ruins dentro do nosso corpo, e aí nascem algumas células que ficam sem saber o que fazer, que eles chamam de células zumbi. Aí depois, nesse texto, a pessoa, a pesquisadora, a senhora Matazarsky, ela estende a pesquisa para além da ciência. Ela vai pegar aspectos sociais. Por isso que eu falei no começo, eu vou falar de um assunto que parte é do Rony e uma parte da Berenice. Ela vai pegar parte social. Então ela descobre, por exemplo, que todos os países têm hoje experiência com idosos, da convivência com idosos. Aí eu disse, na Polônia existe o Clube do Abraço. Em Portugal existe o Clube de Prensar Flores, cuidar das flores, prensá-las, certamente para vender. E no Japão tem um grupo de idosos que se reúnem para fazer leituras coletivas. Depois ela vai dizendo que quanto mais tempo você vive, você consolida mais a sua saúde, ao contrário do que se pensa, e você dedica menos tempo para cuidar. Você precisa de menos tempo para cuidar da sua própria saúde. Uma pessoa nova, para cada 24 horas no dia, para fazer uma noção, ela gasta mais ou menos 4 horas para cuidar da sua saúde. Uma pessoa da nossa idade gasta mais ou menos só 1 hora para cuidar da sua saúde. Ao contrário do que se pensa, repito, gasta-se menos tempo para cuidar da nossa saúde depois de velho. E há uma certa estabilidade, há uma certa situação estável. Tá. Aí depois ela foi trabalhar com outras variáveis. O que faz a longevidade, que é o nosso tema? O que as pessoas precisam? O que elas fazem para manter-se viva por mais tempo? Aí ela descobre uma senhora que viveu 112 anos e foi entrevistar essa senhora. Essa senhora tinha por hábito dar entrevista para grandes jornais, grandes revistas,
tá? Ela cometia algumas mentirazinhas, né? Se a pessoa quisesse saber se ela bebia, ela dizia que ela bebia, mas mentira, ela não bebia. Se a pessoa perguntasse que ela fumasse, se ela fumava, ela dizia que fumava, embora não fumasse. Na verdade, ela fazia isso por humor. Ela, a pessoa que viveu todo esse tempo, descobriu que o humor, fazer graça, brincar, é um fator positivo para que você mantenha a sua vida mais longa. Óbvio, né? A tristeza, há um samba que diz: tristeza não tem fim, felicidade sim. Devia ser o inverso. Pois é. E aí a pesquisadora descobre então que as pessoas felizes vivem mais tempo do que as infelizes. Nada, nenhuma novidade. Né? A experiência de médicos em UTIs, que quando o camarada está na UTI, está quebradaço, está quebradão lá, e diz para o médico assim: doutor, você sabe que eu não vou morrer? Por que eu não vou morrer? Pessoas para cima. Né? E, em geral, essas pessoas resistem. Né? Resistem melhor às doenças do que aquelas que já entram deprimidas, já entram derrotadas. Eu gosto muito de um ditado que meu pai me ensinou, que ele ampliava o ditado. O ditado dizia assim: se ficar, o bicho pega. Não, se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. E meu pai acreditava: e se você bater o pé, será que o bicho não foge? Com medo? É uma reação. Né? Pois é. Então, continuando, e ela descobriu também que a causa primeira, já encerrando a nossa conversa, a principal causa da infelicidade, da não felicidade de uma pessoa da terceira idade é a solidão. Nós estamos vindo nessa conversa da parte biológica, da criação das células senescentes, das células que morrem, liberam toxinas e envenenam o nosso corpo. Passamos pelo tempo que quanto mais você vive, mais próximo, quando você passa uma certa faixa de idade, 80, 82 anos, a sua vida tende a ser mais longa. E aí você demanda menos tempo para remédios, desde que você faça atividade física e atividade mental. Atividade mental, respeitosamente, vai além do crochê. Atividade mental é tudo aquilo que cultiva, que alimenta o teu cérebro, que você vai se alimentando. Não é atividade mental assistir televisão o dia todo, porque você não pensa, você só vê um fato, imagina e acompanha a novela. Tá? Não é uma atividade mental por excelência. Atividade mental por excelência é leitura, é desenhar, fazer arte, cantar, tocar um instrumento. Tá? Isso sim é atividade mental positiva, progressiva. Certo? Aí, na pesquisa, na parte social, acrescenta a pesquisadora que o humor que passa lá a convivência, que passa lá pelo salão de abraço que vem na Polônia, que passa pela prensagem de flores no Japão, em Portugal, que passa pela contagem de histórias no Japão. E ela descobre então que a principal causa da infelicidade é a solidão.
Depois ela vai descobrindo que hábitos alimentares, atenção, vou dizer agora. No início dos anos 60, a gente tinha 9, 10 anos, numa cidade dos Estados Unidos, na Pensilvânia, havia poucas pessoas com problemas cardíacos. Elas comiam comida gordurosa, fumavam, bebiam. Gostavam de salsichas, eu estou lendo aqui, gostavam de salsichas cozidas em banha de porco. Tá? E elas tinham vida longa. E foram pesquisar. Como que esse grupo de idosos come salsicha, comida gordurosa, bebe, fuma e tem uma vida longa? Qual foi a razão dessa vida longa? Que eu vou ler agora. O fenômeno dessa situação foi atribuído à extrema sociabilidade dessa comunidade. Nós estamos falando de uma família de italianos que moravam nos Estados Unidos, juntavam-se, foram solidificando uma amizade, foram se encorpando, tá? Não é fazendo uma família, porque a família às vezes dá mais problema do que outra coisa, mas isso não vai cair na nossa prova. Foram se encorpando, e esta sociabilidade era um fator tão forte, tão importante, que superava os possíveis problemas que as pessoas tinham ao comer, ao beber e ao fumar. Tá? Então, qual foi a compreensão? Que os hábitos de sociabilidade foi suficiente para que as pessoas se mantivessem atentas. Tá? Aí, finalizando, porque já vai dar 20 minutos, finalizando, ela diz, no final da pesquisa, que nós temos que deixar as pessoas que investem dinheiro em estética, para botar a boca para cá, o nariz para cá, não sei o que, devem reescrever as suas vidas, criarem novos hábitos. Por exemplo, eu estou fazendo isso. Eu estou agora cuidando da minha própria roupa, a roupa que eu visto. Tá? Eu estou buscando, eu estou levando a roupa para lavar na máquina, eu estou aprendendo a lavar na máquina. Não é brincadeira, não estou falando sério. Aprendendo a saber a hora que bota, a hora que tira. Tá? Perdi 2 camisas porque eu não percebia, não sabia, achava que podia juntar qualquer cor com qualquer coisa, a máquina lá resolvia, mas não. Tá certo? Entendeu? Então a gente tem que reciclar. Porque, como eu gosto muito de ler, o que eu estou fazendo? Eu estou lendo agora pelo computador só a história da África. Porque eu sabia muito pouco, ainda sei muito pouco, mas sabia menos ainda. E o primeiro livro, amor, só tem 974 páginas. Eu vou ler isso na internet. Está lá tudinho, vou ler. Vou ler num dia só? Não. Vai dar sono? Vai. Não vou entender. Um bocado de coisa que eu vou entender, ler, vou. Aí eu vou voltando. Eu tenho pressa para ler isso até amanhã? Não. Mas eu tenho um projeto. Qual é o meu projeto? Eu ler 8 livros sobre a África que estão disponíveis na internet. Que o primeiro livro só tem 974 páginas. Só. Faltam só 26 para 1000 páginas. Então, se nós investirmos na mudança de hábito, sermos mais gentis uns com os outros e melhorar a nossa relação, nos reeducando, a gente melhora as nossas condições de vida. Beijo, juízo, hein? Juízo! Vamos que vamos!